Muito boa tarde, Carlos Sousa, bem-vindo à entrevista Sem Mais. É o candidato pelo Movimento dos Cidadãos do Concelho de Palmela. Agora que estamos a entrar na última semana da campanha eleitoral, já é um bocadinho mais à séria. Quais são as expectativas? Está a confirmar as expectativas que tinha no início deste novo desafio, uma vez que é um autarca experimentado, já foi presidente da Câmara de Palmela, exatamente, da Câmara de Palmela, mas também da Câmara de Setúbal? Sim, boa tarde, Raul. As coisas vão correr muito bem. A nossa percepção é excelente. Está a ser uma magnífica experiência, considerando que o nosso movimento independente é, na realidade, independente. 99,8% das pessoas que compõem os candidatos são pessoas que estão agora a ter pela primeira vez a sua experiência política. Portanto, está a correr muito bem e a recepção das pessoas, obviamente, também face ao facto de, como eu costumo dizer, para o bem e para o mal, já me conhecem, a recepção está a ser extremamente positiva. Ainda consegue vislumbrar a ideia das pessoas o verem como um antigo Presidente de Câmara ou nem por isso? Não, sim, vê-se. Aqueles que, pronto, obviamente são um pouco mais antigos, já estão cá há muitos anos no Conselho, lembram-se de mim perfeitamente. Bom, e depois há os outros novos que vieram para cá, mas vão-me conhecer através dos amigos mais antigos e dos novos vizinhos, não é? Portanto, esse acto de reconhecimento tem sido relativamente fácil, sim. Até porque o Carlos Sousa, ao que sei, nunca deixou ligação ao Conselho, nomeadamente pelo facto de ser presidente de uma associação de solidariedade social e exatamente em Palmela. Não, portanto, eu já estou aqui a morar há 30 anos no Conselho de Palmela, tenho 3 filhos nascidos cá, e só me afastei do Conselho quando estive a trabalhar em África, nomeadamente em Cabo Verde, Angola e Moçambique, depois de ter sido da Câmara de Setúbal, não é? Mas esta relação, o beber o café, o almoçar, o estar com os amigos no Conselho, portanto, tem-se mantido, tem sido uma realidade ao longo destes 30 anos. Certamente lançou-se nesta corrida por considerar, digo eu, aliás, pelo menos é público, que considerou que o Conselho nestes últimos anos tem estado, de certa maneira, estagnado. Pergunto-lhe muito diretamente, o que é que está verdadeiramente em causa nestas autárquicas para o Conselho de Palmela? Não querendo utilizar as suas palavras, mas na realidade, portanto, a única razão que fez com que eu voltasse às leis autárquicas, e em especial porque eu tinha passado já 26 anos da minha vida na vida pública, começando em Almada, passando por Setúbal, Palmela e depois Setúbal, a única razão simples foi esta. Portanto, eu considerei que o Conselho estagnou e não acompanhou a evolução, parou no tempo, e agora vendo, portanto, as estatísticas e vendo os números dos novos censos, em que somos o terceiro concelho que cresceu mais no país, então essa estagnação ainda se nota mais, não é? Porque um concelho que é o terceiro que cresceu mais no país, obviamente que isto é visível, quem está numa Câmara Municipal sente isso no dia-a-dia, através, nomeadamente, do piloto do urbanismo, portanto, o concelho parou. E parou em vários domínios, desde a limpeza. Como é que se admite que eu já esteja a prever, ganhando eu a Câmara Municipal, um dos grandes investimentos que vou ter que fazer vai ser em infraestruturas básicas, quando nós estamos em 2022, estamos no século XXI. Isto porquê? Nomeadamente a remodelação quase total da rede de águas na Vila do Pinhal Novo, por uma razão simples, porque as condutas de águas estão a arrebentar todos os dias, as pessoas têm falta de água, quando isto devia ter sido feito, obviamente, ao longo dos anos. Portanto, vou fazer, partindo do pressuposto que ganho, como é óbvio, vou fazer na Vila do Pinhal Novo aquilo que eu fiz na década de 80 na Câmara Municipal de Almada. Não tem lógica e isso revela a falta de visão que este Executivo Municipal tem tido nos últimos 10 anos. Que razões aponta para no ciclo anterior político, que acaba agora a 26 de setembro, a atual gestão da Câmara não tenha proporcionado essa melhoria nas infraestruturas e na qualidade de vida dos palmeirenses? Eu aqui apenas posso transmitir aquilo que eu tenho sentido e aquilo que as pessoas, muitas pessoas, e técnicos da Câmara, e sem ser técnicos da Câmara, me têm transmitido.
Este Executivo Municipal, nomeadamente o seu Presidente, tem um problema grave de surdez. O que é que quer dizer surdez? Quem é Presidente de uma Câmara, ou eleito municipal, é que não ouve as pessoas, não ouve os técnicos. E, portanto, gera apenas o dia a dia e não tem a visão de pensar além. E numa altura em que as alterações climáticas, por exemplo, o aumento gradual da temperatura, quando nós olhamos para a televisão e vemos todos os dias os problemas ocasionados por essas alterações climáticas, e nós continuamos em Setúbal pacatamente a fazer aquilo que fazíamos, que eu fiz há 20 e 25 tal anos atrás, como, por exemplo, colocar alcatrão nos aceiros, como se, sem a preocupação de pesquisar, de estudar pavimentos alternativos e amigos do ambiente. Estagnou-se no tempo. E obviamente que... A análise que faz é que há falta de rumo, falta de visão estratégica para um conceito tão importante, até do ponto de vista industrial e de crescimento demográfico, como há pouco eu disse. Há falta de visão estratégica, mas em todos os domínios da Câmara. Eu dei este exemplo da água, não é? Como o Raul sabe, portanto, o investimento, quando procura um conselho, tem que ter a noção de que esse investimento não vai ter um tempo de decisão que vai demorar 5 ou 6 anos. Portanto, o nosso conselho, neste momento, não é escolhido por investidores. Os investidores fogem do Conselho de Palmela, porque quando vão bater à porta do urbanismo, sabem que têm pelo menos 2, 3, 4 anos, uma caminhada infindável de tempo para esperar que haja uma resposta, ou não, ou sim ou não, desse pelouro do urbanismo. E eu digo sinceramente, eu porque já fui vereador do urbanismo em Palmela, portanto, eu não culpo os técnicos, nem culpo os trabalhadores. É a orientação política que está errada e que faz com que este peso da burocracia seja tão grande. Sabe que o atual presidente e recandidato fala de uma onda de grande, imenso investimento que tem chegado ao Conselho de Palmela. Isso não sente isso no ele diz isso e diz muitas outras coisas, não é? Mas não correspondem à realidade. Aquilo que eu sei, quando falo com os investidores, aquilo que nós vemos, portanto, é que esses investimentos fogem do nosso concelho e vão para concelhos limítrofes. Dá-me o exemplo da Moita. E aqui, quando eu digo isto, Raul, vou buscar o exemplo da Moita, é para explicar que isto não tem a ver com questões político-partidárias, não. Tem a ver com as pessoas que estão à frente, que não têm a visão para desburocratizar os processos, tornar os procedimentos mais transparentes. As pessoas acham que a sua experiência acumulada, foram muitos anos de experiência autárquica, pode retomar esse rumo e, de certa maneira, como acabou de dizer, até arrumar a casa em determinados pontos de vista, nomeadamente na agilidade dos procedimentos ao nível urbanístico e em todos os setores camarários, presumo, pelo que me está a dizer. Essa experiência acumulada pode ser decisiva. Não tenho dúvidas disso. Sinceramente, não tenho dúvidas disso. Não só a experiência acumulada, mas também a riqueza da minha experiência depois que eu saí da Câmara Municipal em 2006, no privado. E, portanto, quem andou a fazer planeamento estratégico em Cabo Verde, quem andou a trabalhar no domínio da organização informática dos municípios angolanos, quem esteve a trabalhar como diretor-geral de uma empresa em Moçambique, quem esteve a fazer planeamento também aqui em Portugal e em empresas ligadas ao ambiente. Portanto, consegue ter a noção do que é o interesse público, mas também quais são as necessidades do privado, nomeadamente neste particular do investidor. E o Carlos, caso ganhe as eleições, vai ser, de certa maneira, o embaixador do município para atrair investimento. Uma das primeiras coisas que eu disse, quando começámos, quando eu comecei, eu e o movimento dos cidadãos pelo Conselho de Palmela, quando começámos este percurso, assumi que, ganhando a Câmara Municipal, eu iria ter o pelouro do urbanismo. E como o Raul conhece também o que é que são autarquias há muitos anos, esta não foi uma decisão fácil, não é? Porque eu já sei que vai ser uma decisão muito trabalhosa. Agora, porque eu considero que é da maior urgência dar uma volta ao pelouro do urbanismo, e sei que tenho lá técnicos bons, que vou conseguir pô-los a trabalhar,
E deixa-me dizer uma coisa, e sei que há muitos técnicos que saíram da Câmara Municipal de Palmela, o grau de mobilidade de técnicos superiores que saíram para outras câmaras municipais porque não estavam de acordo com a forma como as coisas corriam é muito grande. E também tem técnicos que querem voltar. Já falou de alguns investimentos que são necessários fazer na sua ótica na área das infraestruturas básicas e aponta isso como uma crítica. Falou também deste advento do ambiente, que é fundamental para todo, não só para Palmela, para o país e para a Europa, nomeadamente. Que bandeiras mais é que o Carlos, caso ganhe as eleições, caso os palmelenses, no sentido lato, lhe derem este voto de confiança, vai implementar neste primeiro ciclo de mandato? Se nós olharmos, vou dar um exemplo, a Vila do Pinhal Novo e a freguesia do Pinhal Novo, que naturalmente, do ponto de vista demográfico, aquela que cresceu mais, a par da Quinta do Anjo, que também cresceu bastante. E quando nós vamos verificar que as infraestruturas culturais e desportivas, estou-me a lembrar da Biblioteca Municipal com o seu auditório, estou-me a lembrar das piscinas municipais, estou-me a lembrar do pavilhão desportivo, foram todas feitas quando eu era Presidente da Câmara. E neste domínio, mais nada se fez nestes últimos 10, 12, 14 anos. Portanto, vamos investir nessa área. A área que me preocupa bastante, pronto, basta ouvir o secretário-geral da ONU, o António Guterres, e vermos a televisão, é as questões ambientais. Todos nós, cidadãos, e obviamente quem está no poder municipal, têm a obrigação que, com as suas atribuições e competências, investir nesta área. Como? Por exemplo, nós temos que cada vez mais ter zonas verdes, pulmões verdes em tudo o que são aglomerados populacionais. É um dos meus compromissos com a população de Palmela, é que em todos os agregados populacionais, nomeadamente aqueles com maior densidade, vamos fazer pulmões verdes, dando o exemplo como mini Monsantos, considerando que o Monsanto é... de certa maneira, parques urbanos, a similitude é boa. Parques verdes urbanos. A exemplo deste que nós temos aqui em Palmela, junto ao Castelo, né, fazer o mesmo em todos os aglomerados urbanos, naturalmente começando por aqueles com maior densidade populacional. Mas em grande escala, em grande escala. Em grande escala. E irmos aos jardins. Hoje em dia, quando se faz um jardim, tem que se olhar a duas coisas. Temos que olhar ao problema da falta de água e temos que ver que as grandes zonas relevadas, que são bonitas, mas temos que arranjar soluções alternativas que não bebam tanta água. E, em paralelo com isso, temos que plantar árvores, para que haja uma maior transformação do dióxido de carbono e haja uma maior profusão do oxigênio vindo dessas árvores. Certo, portanto, isso vai ser uma bandeira assumida pela candidatura e nomeadamente pelo Carlos Sousa. Essa vai ser claramente uma das bandeiras. Algumas das bandeiras, e que vão ser mais, por exemplo, a Quinta do Anjo. A Quinta do Anjo é a segunda freguesia que cresceu mais. Se olharmos ao polo de Palmela Village, Colinas da Rábida, Portais da Rábida, estão ali pelo menos mais de 5.000 a 6.000 habitantes. Exatamente. Ora, nós temos que olhar para as necessidades daquela população e que não foram olhadas nestes últimos anos. Está agora previsto um novo centro de saúde para implementar exatamente na Quinta do Anjo. É uma das necessidades que aquela população tem reivindicado. Do ponto de vista estratégico, como é que vê o Conselho de Palmela daqui a uns anos, caso seja eleito? São 4 anos, pode ser um ciclo maior, os palmelenses é que saberão definir esse futuro para o seu Conselho. A indústria continua a ser decisiva para um Conselho que está muito próximo de Porto Seguro e, de certa maneira, até tem aqui alguma concorrência com a cidade de Setúbal pela zona da Mitrena, onde está implementado um grande parque industrial. Portanto, indústria, ponto 1. E a outra questão, a ruralidade. Portanto, o Palmela não pode perder a sua regularidade. Que ideias tem para isso, nomeadamente para os produtos que podem diferenciar um concelho? Estou-me a lembrar da maçã rescadinha, dos vinhos, tudo isso. São duas realidades diferentes, mas penso que podem ser compaginadas num projeto estratégico. São duas realidades diferentes. Mas a beleza deste Conselho é a complementariedade dessas realidades. Sempre foi. E, por exemplo, uma das críticas que eu faço ao atual Presidente é que ele esquece de falar dos produtos locais, não é?
Portanto, no meu tempo, eu costumava dar, entre aspas, uma injeção sempre que saí do Conselho no que diz respeito à maçã riscadinha. Obviamente que eu sei que a maçã riscadinha, do ponto de vista económico, não tem o peso de uma Alta Europa, como eu sei naturalmente. Mas era um exemplo das nossas riquezas, não é? Da maçã riscadinha, do nosso vinho, do nosso pão, etc. No domínio da agricultura, uma das coisas que vamos fazer e que eu quero fazer em parceria com os nossos agricultores é o seguinte: nós temos que utilizar todas as ferramentas legais para evitar que se passe em Palmela aquilo que está a acontecer no Algarve e no Alentejo, e que já aconteceu no sul de Espanha. E o que é? As plantações superintensivas. Eu pergunto o que é que está a fazer uma plantação de abacates no Poceirão, independentemente de a decisão final ser da Câmara ou não, ok? Pode ser da Câmara, pode ser do Ministério da Agricultura. Quando nós sabemos que uma planta de abacate, que é uma planta, que é um fruto, que eu gosto muito, mas que é um fruto tropical, de origem de países tropicais, cada planta bebe 60 litros de água, o que é que está a fazer numa zona como esta? Qual é a lógica de estar a plantar abacates no Algarve, a tirar laranjas e a plantar abacates não, mangas no Algarve? Portanto, vamos tentar tudo por tudo, eu vou utilizar tudo que esteja ao meu alcance para que o plantio superintensivo ou da vinha ou do amendoal não venha estragar, portanto, o nosso concelho. Isto para quê? Porque temos que ter uma visão de sustentabilidade. Eu não quero que aconteça aquilo aqui que já aconteceu em Espanha. Por exemplo, a nitrificação dos solos. Obviamente que vamos discutir todas estas questões com os nossos agricultores. No domínio da indústria, e o Raul falou muito bem, eu acredito que mais dia menos dia a realidade de um novo aeroporto vai acontecer. Felizmente que eu já ouço o Fernando Medina, a partir do pressuposto que ele poderá ganhar Lisboa, já começa a falar que o aeroporto de Lisboa, o que ficar lá vai ser um aeroporto menor e o importante é que sair para fora por causa dos problemas que toda a gente já sabe há muitos anos, dos problemas do barulho, que são gravíssimos, não é? E aponta a solução para o Alcochete, sendo e, portanto, eu sempre defendi, quem se lembra do falecido General Lemos Ferreira, que era o meu braço direito e grande especialista nessas matérias, sempre defendi Alcochete e continuo a defender. Porquê? Porque é a única solução que pode ser feita faseada e que é olhada ao futuro. Não tem lógica estarmos a fazer um aeroporto no Montijo, basta nós irmos ao Google Earth e vermos, portanto, uma vista do alto. Bom, tudo bem, só se é para quem sair do avião, depois vai molhar os pés no Rio Tejo, não é? Só se for esse o objetivo. Portanto, seja qual for a localização do aeroporto, e é uma destas, eu defendo, e espero que sinceramente que seja em Alcochete, leia-se, no Conselho Benavente, também, e uma parte de Alcochete, nós somos o grande concelho que está entre essa zona e o Porto de Setúbal. E, portanto, o polo logístico já esteve pensado para ser na freguesia do Poceirão, tem todas as condições para lá. E, portanto, um homem como eu, que teve a experiência da vinda da Alta Europa e de todas as empresas, fornecedores de componentes na Alta Europa, e, portanto, foi um exemplo de rapidez, não só da Câmara, mas também do Governo, da Administração Central, e Palmela vai ser o concelho ideal para que haja esse desenvolvimento, não só porque tem esse espaço, não só porque a nível de infraestruturas rodoviárias somos atravessados pela A12, pela A2, pela linha de caminho de ferro, então temos todas as condições no futuro a curto prazo, para este grande desenvolvimento industrial e, em paralelo, nunca esquecendo a nossa riqueza na agricultura. Isso significa, pelo que está a dizer, já falámos aqui da plataforma do Poceirão, que é um projeto adiado ad eterno, que, caso seja eleito, vai ser um Presidente de Câmara mais reivindicativo, mais lutador, no bom sentido da palavra, junto às parlamentares. Não, acima de tudo, sabe que eu aprendi muito com uma experiência que eu tive, e penso que o Raul se lembra, quando eu fui presidente da Associação de Municípios do Distrito de Setúbal, durante 8 anos. E nessa altura, nós, a Associação de Municípios,
e a Associação de Empresários da Região de Turismo, que ainda cá estava, ainda havia a Região de Turismo de Costa Azul, portanto, os pescadores, os agricultores, andávamos de braço dado junto do governo para reivindicar projetos para a nossa região. Foi o tempo do Pedestres, não é? Foi o tempo do protesto, mas do protesto Não, conjunto, está a ver? do Pedestres. E do PDEPS, exatamente. Boa memória. Foi o tempo do PDEPS, mas foi, acima de tudo, o trabalho de um PDEPS construído em conjunto. E, portanto, sendo eu o Presidente da Câmara, os investidores, a atual Associação Industrial, a atual Associação de Comércio e Serviços, Indústria e Turismo, sabem que têm aqui um aliado, atenção, um aliado não significa, é um facilitador de processos, mas cumprindo a legislação em vigor, nomeadamente o Plano Diretor Municipal. Claro. Carlos, estamos a caminhar para o final desta entrevista. Queria-lhe fazer ainda aqui 2 ou 3 questões, seu poder de síntese. Em primeiro lugar, está em cima da mesa muito o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, aliás, até com algumas acusações de que o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista têm usado isso a favor dos seus candidatos nestas autárquicas, mas é óbvio e é uma evidência total que este PRR é um verdadeiro instrumento que os municípios têm que agarrar com força e implementá-lo. Como é que vê esta oportunidade e se está preparado para exigir não só um PRR forte para o Conselho, porque estamos a falar aqui das questões sociais, uma enorme descentralização de competências, talvez até a possibilidade de resolver em definitivo as questões da habitação, que está muito no centro deste PRR. Como é que vê esse instrumento e como é que espera, caso venha a vencer as autárquicas, implementá-lo no terreno? Tem algumas ideias já definidas? Eu tenho uma grande experiência de implementação de fundos comunitários, nomeadamente quando eu estive na Operação Integrada de Desenvolvimento da Península de Setúbal, nos anos 80, com o engenheiro Rui Homens, que era o líder dessa operação. Portanto, aprendi muito com essa experiência muito rica para toda a Península de Setúbal. Daquilo que me parece é que vamos ter que ter, e eu vou ter essa posição de reivindicação, não é? Reivindicação porquê? Porque realmente, quando nós vemos na televisão, portanto, estas campanhas eleitorais que estão a ser feitas de norte a sul do país por todos os partidos, e há uma campanha que nos chama a atenção, não é? Que é portanto, o nosso primeiro-ministro / secretário-geral do Partido Socialista, a gente nunca sabe qual é, ele fala do PRR, provavelmente teria que sempre falar, mas não pode dizer é que os presidentes de Câmara que são eleitos pelo Partido Socialista é que estão mais preparados para isso, porque isso não poderá nunca acontecer, nós não vamos deixar que isso aconteça, e se ele escorregar para aí, a nível decisório, há meios, e penso eu que o Palmela não vai ficar sozinha nisso, há meios de denunciarmos isso junto à comunidade europeia, e ele vai ter que ter cuidado, acredito que ele vai ter que ter cuidado com essa distribuição, entre aspas, desses dinheiros da comunidade, de acordo com as necessidades dos diferentes municípios no país. O que ele tem dito exatamente é que serão os próximos autarcas, digamos, que têm que ter esse poder reivindicativo para implementar esta chamada bazuca para resolver uma série de problemas que todos os concelhos, infelizmente, têm, nomeadamente na questão habitacional. Mas ficou clara a sua posição. Carlos Sousa, em termos de expectativas, falta uma semana para o dia 26 de setembro, grosso modo, vai entrar na luta entre CDU e PS, estamos a falar de uma diferença de 2.860 votos. Onde é que coloca, digamos, onde é que se coloca nesta corrida que aparentemente podia ser CDU-PS? Eu sinceramente acredito que, portanto, os 3 maiores candidatos a disputarem a presidência da Câmara são esses que disse. Somos nós, Movimento de Cidadãos pelo Conselho de Palmela, é a CDU, naturalmente, porque está no poder, e é o Partido Socialista, pronto, que tem estado em segundo lugar, portanto, a nível de votos. Eu tenho sentido em Palmela, nos cidadãos, independentemente das suas simpatias, quando eles votam a nível das legislativas, é uma grande vontade de mudança.
ok? E até que um dos lemas que eu utilizo na nossa campanha é uma mudança com confiança, por uma razão simples, porque as pessoas conhecem-me, sabem qual é a minha forma de estar na política, a minha forma de fazer política. E eu sinto que as pessoas querem ter essa mudança. É obviamente que este executivo, e nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, tem-me ajudado a mim muito, e obviamente que os outros candidatos, não é? Face à sua forma de estar, não é? Portanto, eu acredito que será fundamentalmente... Ajudado em que sentido, Carlos Sousa? Tem ajudado em que sentido? Olha, eu costumo dar um exemplo. Eu vou ao seu encontro, vou ser rápido. Quando eu candidatei-me a Setúbal, em dezembro de 2001, eu ganhei a Câmara, como está lembrado, a CDU, comigo a liderar, ganhei a Câmara por maioria absoluta. Com maioria absoluta em todas as freguesias. Bom, as pessoas de Setúbal, os cidadãos de Setúbal conheciam-me a mim, não é? E conheciam o trabalho em Palmela. Mas houve outro fator. Há sempre um outro fator. Qual é? É que, na altura, o Presidente Mata Cáceres, ele ajudou-me a ganhar. Portanto, porque a imagem dele era tomar perante os cidadãos, portanto, que facilitou o trabalho de quem quisesse e tivesse capacidade para ganhar. Portanto, como está a dizer, é que o atual Presidente da Câmara tem-se verificado algum desgaste, é isso? Exatamente. Portanto, eu estou a juntar estes dois fatores. Portanto, é o fator das pessoas quererem mudança, é o fator de ser eu com a minha experiência, o fator de ser um movimento independente, que veio dizer às pessoas que aquelas que não se revêem na atual, na forma de trabalhar dos atuais partidos políticos, nomeadamente nas autarquias, é possível estar na política autárquica sem pertencer a um partido. E isso vai ajudar. E, obviamente, que esta forma de estar na política que este executivo municipal tem tido, e que tem dado mostras públicas, inclusive nas próprias reuniões públicas, vai nos ajudar, nomeadamente a nós, que acreditamos que vamos ganhar o município. Agora é independente, não vem ao caso agora, porque senão teríamos aqui mais uma hora de entrevista. Eu julgo que até ao final da sua gestão em Setúbal foi militante do Partido Comunista, saiu, toda a gente já sabe a história e os reflexos da mesma. Neste contexto eleitoral espera, o termo é meu, roubar mais votos à CDU que ao PS, ou como é que vê o crescimento, porque vai ter que tirar votos a algumas forças partidárias, evidentemente, se quer conquistar a Câmara de Palmela? Tem razão no que está a dizer, portanto, não seria lógico estar a dizer que vou ganhar a Câmara Municipal apenas com os votos das pessoas que se têm abstido. Claro que não. Era bom, um dos objetivos, uma das minhas alegrias, além da minha vitória, da vitória do movimento, seria também diminuir o grau de abstenção. Que é muito elevado. É enorme, 56,7%. Exatamente. E seria uma das grandes alegrias. Obviamente que sei que vou buscar votos, mas eu sei que vou buscar votos a todos os partidos, a todo o espectro partidário. A minha vida autárquica tem sido sempre assim. Foi assim quando eu ganhei Setúbal, mas já em Palmela, quando eu estava em Palmela, eu tinha amigos que eu sabia que nas legislativas eles votavam, uns no CDS, outros no PSD, outros no PS, e que votavam a mim, apesar de eu ser, na altura, do PCP. Neste momento sou independente, e sou independente desde 2008, já lá vão 13 anos, portanto é importante relembrar isto, não é? Portanto, não morri para a vida política. Acredito que vou buscar um pouco de a todos. Não é o querer roubar, portanto, é natural, não é que assim seja. E como é que vê esta pulverização de outras candidaturas, incluindo as do Chega, que é um voto um pouco mais populista? Como é que vê esta desagregação do eleitorado? Na realidade é um fenómeno muito interessante. É um exercício de democracia. Agora, eu penso que a existência das chamadas barrigas de aluguer veio facilitar isto, não é? Porque eu costumo dizer, com todo o respeito pelos meus colegas candidatos, nomeadamente aqueles que concorrem nas barrigas de aluguer, o verdadeiramente independente somos nós. Sabe porquê? Fomos nós que tivemos o trabalho e não foi pouco, garanto-lhe, de ir arranjar quase 2.000 e tal assinaturas, mais de 2.000 assinaturas, não é? Portanto, todos os outros colegas, e alguns até são meus amigos, que vão nas chamadas barrigas de aluguer, ou no Rio, ou no Nós Cidadãos, ou esta mistura muito fora de normal entre o antigo MIM e o CDS,
para mim faz muita confusão, mas pronto, tudo bem, faz parte do jogo da democracia, facilitou a vida a eles, mas quem teve o verdadeiro trabalho de andar a arranjar assinaturas fomos nós. Sabe o que é que eu acredito? Foi um movimento que veio de raiz, não é? Eu acredito que tanto esses pequenos, não estou a tirar importância, não é? Até porque eu conheço as pessoas, mas vão ter muito poucos votos e a luta vai ser fundamentalmente entre estes três. Bom, e vamos lá ver qual é a força que o PSD ainda vai continuar a ter ou não. Certo. Portanto, estou a ver aí uma grande confiança para esta derradeira jornada das autárquicas de 2020. Esta confiança... Como é que vai ser, já agora só para concluirmos, como é que vai ser a campanha nestes próximos dias? Mais contacto direto? Nós andamos em campanha, leia-se, em pré-campanha já há uns meses, não é? E teve que ser assim, como eu compreendo, não é? Porque quando uma pessoa vai votar, vota num símbolo e num nome. O nosso nome é novo, o nosso símbolo é novo. Então tivemos que dar a conhecer isso à população. Portanto, nós começámos muito mais cedo, e temos tido muito mais trabalho por motivos óbvios, não é? Mas vamos continuar com a algaria na rua, com todos os cuidados, ainda por causa do Covid. Vamos terminar com 2 comícios, no dia 23 e no dia 24, e até lá é sempre rua. Amanhã lá estaremos no Pinhal Novo. Sim, senhora. Muito obrigado, Carlos Sousa, por ter vindo à entrevista. Obrigado, Raul. Desejo felicidades para si, para o movimento. Assim, o eleitorado decida escolher ou não, em função das mais-valias que cada força partidária se apresenta nestas eleições. Muito obrigado. Obrigado. Felicidades para os demais. Obrigado.